Olá, que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Obrigada pela sua companhia. Estamos começando a partir de agora o programa A Vida em Foco, sendo transmitido para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar dos nossos queridos animais de estimação. Você gosta de animais de estimação? Tem na sua casa? Eu sei que nós temos um grande amor pelos bichinhos. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é a humanização dos pets, ou seja, até que ponto é saudável ou quais são os riscos de tratar um animalzinho como um ser humano, como um filho, por exemplo. Então nós vamos conversar daqui a pouquinho com a doutora Jaqueline Felipeto a respeito desse tema. E outro que é muito importante é o tema da obesidade infantil. Esse sim coloca em risco os nossos filhos, sobrinhos, netos, principalmente as crianças abaixo de 5 anos. Existe uma estatística de 1 em cada 10 crianças menores ou até 5 anos já com obesidade. Então, um tema que a gente precisa agir sobre ele. Fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Afinal, quais são os limites, quais são as consequências, os riscos, tanto para a família quanto para os animais de estimação, quando o nosso amor excede e nós tratamos esses animais como seres humanos, como um membro da nossa família? É isso que nós vamos conversar neste momento com a doutora Jaqueline Felipeto. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem. Que bom, graças a Deus. Bom, vamos lá, vamos entender, né? Estou aqui pegando algo que acredito que seja bem comum hoje em dia, que é aquele cuidado excessivo que nós temos com os animais, tratando como se fosse um membro da família, como se fosse um outro ser humano, como se fosse um filho, um netinho. E aí, o que está incluso nos riscos de ter esse animal tão próximo? A tendência que a gente percebe mesmo, né, na clínica, no dia a dia, é a humanização dos pets. Tem que tomar cuidado. Que cachorro quer ser cachorro, gato quer ser gato. Ou seja, o próprio animal, ele tem que ser tratado como é um respeito pelos animais, você considera? Sim, com certeza. Tratá-lo como animal é um respeito pelo próprio animal. Tudo que é excessivo, né, se não tiver um equilíbrio, vai dar problema. Né? Então tem que tomar cuidado. Quer cuidar do bichinho, cuide da saúde, mas humanizar demais tem que tomar cuidado. E acredito que isso, bom, quando a gente fala em humanização, é claro, os animais eles têm um papel de ajuda, de suporte, às vezes muito emocional também, né? Nós temos os cães, os gatos, fazem companhia para os idosos, para as crianças, ajudam a socializar. Né? Animais isso terapeutas. Que eu ia falar, os terapeutas. Sim, isso é muito importante. Mas não chega a humanizar os animais. Eles passam por um treinamento para ajudar as pessoas nos hospitais, mas nada de exagero. Entendeu? Então, entendi. Agora, você, por exemplo, na tua prática como veterinária, você percebe uma diferença entre o tutor que trata o bichinho como animal e aquele que tem essa relação diferente? Sim. O que você percebe na diferença dessa relação? Geralmente a pessoa, quando humaniza demais o animal, ela faz o animal ficar apegado demais a ela. Então tem um apego do animal também. Exatamente. Aí cria a síndrome de ansiedade de separação, que o animal não pode ficar longe do tutor. Aí fica latindo, se ficar longe do tutor, fica com problemas, aí tem que tomar até remédio para controlar. Nossa, então prejudica também a saúde mental até dos animais. Também, o animal pode entrar em depressão, ter crise de ansiedade, estresse. Então tem que tomar cuidado, muito. Tá, então vamos olhar um pouco para os sinais de humanização. Porque às vezes ela não começa daquele jeito, né? Já carregando o bicho para a cama, por exemplo, deixando dormir na mesma cama. Sim. Ele começa aos poucos? Quais são os primeiros sinais? Do animalzinho, ele, digamos assim, com uma crise de ansiedade de separação. Não pode ficar longe do dono, que vai latir, vai arranhar, vai destruir os móveis, vai destruir o sofá, vai destruir o colchão. O animal tem esse sintoma. Porque ele fica tão apegado ao dono. Na verdade, o tutor é o responsável. O tutor é culpado. Ele quer que o animal fique dependente dele, daí pode dar problema. É nessa fase que o animalzinho apresenta esses sinais. Tá, e da parte do tutor?
quais são os sinais que ele dá de que ele está se apegando. Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui algo mais prático. O cachorro, ele tem que sempre ficar do lado de fora? O animal, o gato, ou ele pode ficar dentro de casa? E qual que é o limite disso para que não seja um apego? Entendi. Então, o animal pode conviver dentro de casa, tranquilamente. Agora, o que não pode é o excesso de querer que o animal se apegue. Porque às vezes a pessoa é tão carente que ela quer que o animal fique a todo momento com ela, entendeu? Por isso que eu falei, o tutor é responsável muito por essa crise de ansiedade no animalzinho. Então, o tempo todo que você fala é levar para tudo que é canto, é viagem, tipo, tudo isso? Não, e outra coisa, o animal tem que se socializar também. Com outros animais. Exatamente. Às vezes o tutor não quer que ele tenha contato com outros animais. O animal tem que passear, tem que ter contato com os outros animais. Não ser só o tutor, porque às vezes o tutor só fica ele e o animalzinho. Ele não pode ser. O animal é sociável, tem que brincar com outros animais, tem que passear, tem que ter contato. Às vezes o animal só convive com o tutor, daí fica com ciúmes do tutor. Chega alguém em casa, tem ele ciúmes morde. no reino animal também? Tem, muito. Olha isso, não sabia ciúmes, dessa não? Sim, tem. É mesmo? Tem ciúmes do tutor, tem ciúmes de outros pets. E daí acaba ficando mais irritado, mais agressivo também por isso? Mais agressivo. Às vezes chega a visita, é tão apegado a ele, ao tutor, que chega a visita, ele pode atacar. E como que um tutor, digamos, mima esse animal? Porque existem, né, maus comportamentos, acredito, que vai dando essa dependência afetiva aí pro animal. Você tem que saber, como seres humanos, o animal também tem que ser educado. Geralmente, quando às vezes pedem orientação, olha, se tiver algum distúrbio de comportamento, de filhotinho, querer atacar os outros, contrate um profissional de distúrbio comportamental. Entendi. Se ele obedece... Tranquilo. Agora... É um sinal bom. Se não... Já desde pequenininho o animalzinho dá sinal. Então, contrate um profissional que estuda comportamento animal. Que isso é importante, que ele vai direcionar o animalzinho. Agora, você já pegou algum caso que você fala assim, talvez esse tutor, você recomendaria que procurasse um psicólogo, alguma coisa? Você já percebeu, já passou por essa situação ou não? Chegou a recomendar ou não é por aí o caminho, né? Porque às vezes se você está falando de uma dependência emocional, nem sempre o problema vai ser só do lado do animal. É o que eu percebo, e durante esses anos de clínica, que às vezes o animal é estressado, o tutor também é estressado. Aí tem essa personalidade parecida? Sim, muito. Isso, acho que a maioria dos veterinários percebe isso também. Então tem que tomar... A gente observa muito o tutor. Se o tutor tem se é estressado, olha, geralmente para atender o bichinho também é estressado. Criança em casa também. Criança, digamos assim, tem que tomar cuidado quando tem criança envolvida, porque às vezes a criança estressa o animalzinho também. Então tem que estudar, na verdade, quando você vai atender, tem que ver todo o comportamento da família. Entendi. Aí você vai observar o cachorrinho também. Porque os animais eles são terríveis, porque pode ter 3 ou 4 membros da família, cada um ele vai tratar diferente. Ele sabe como tratar cada um. Se aquele lá é brabo, ele vai obedecer. Se aquele lá é bonzinho, ele vai abusar daquele que é mais bonzinho. Exatamente. Então, o bichinho é muito inteligente. Agora, vamos pegar algumas práticas que talvez sejam de mais humanização, né? A gente está vendo até algumas imagens. Por exemplo, hoje a gente tem muita oferta, por exemplo, de roupa, de serviços de pet shop, de serviços que são festa de aniversário para cachorro, presente para cachorro não, para cachorro, gato, para os animais em geral. Você, como lidar com isso, né? De uma forma equilibrada, de uma forma saudável? Então, aquilo que eu estava comentando, tem que ter equilíbrio. Às vezes o cachorro não gosta de roupinha, ele vai rasgar todas as roupinhas que você colocar nele. Deixa sem roupa, não tem problema. Deixa sem roupa, qualquer coisa, coloca um edredom, tá friozinho, em vez de enfeitar com um monte de cachecol, roupinha, ele não... Deixa ele com o edredom, ele vai ficar tranquilo. Por isso que eu falei, respeitar o comportamento do animal. Tudo é comportamento. Nós somos comportamento, os animais também são comportamento. Olha lá o bicho com fone de ouvido. Meu Deus, tem muita coisa, né? E aquelas pessoas que carregam o animal de estimação dentro de um carrinho de bebê? Então, às vezes... Por isso que eu falei, tem que ver o comportamento da pessoa, né? Então, tem que ver como que ela tá lidando com isso. Isso. Às vezes o carrinho de bebê, eu já vi animais que têm problemas de locomoção. Daí tudo bem, precisa. Aí, sim. Agora, tipo em shopping, às vezes eles exigem, né, que tenha carrinho
quando você vai levar um animal no shopping, porque eu acho que passear no shopping fica meio complicado também, né? Então depende da situação. Se é uma necessidade, tudo bem. Isso. Se não é, daí a pessoa tem que avaliar se ela não está pegada ao animal. Sim, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei, tudo é comportamento. Observar o animalzinho. Se ele ficar estressado, deixa. Não gostar de roupinha, deixa tranquilo, não coloca roupinha. Né? Às vezes desse carrinho de bebê é para ver a utilidade dele, que às vezes animal com deficiência usa muito esse carrinho também. Então tem que tudo é comportamento e observação. Observar. Sim. E o equilíbrio, né? Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, minha querida, por ter vindo aqui conversar conosco sobre esse tema, viu? Olha, próximo bloco a gente vai falar sobre obesidade infantil, um tema que a gente precisa resolver, porque faz muito mal para as crianças e também depois nessa vida adulta, né? Que vão criar vários problemas em decorrência disso. Então volte aqui comigo e a gente sai com imagens da cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo, canal 29.1, uma das cidades mais procuradas para quem gosta de viagens relaxantes. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Que alegria voltar com você de todo o Brasil e eu quero especialmente falar com você que é nosso associado, com você que é associada da obra Evangelizar é Preciso ou Associação Evangelizar é Preciso. Somos todos uma família e agradecer porque graças a você nós temos condições de estar 24 horas aqui transmitindo para você todos esses programas, missa diariamente, programas de adoração, programas como esse aqui que trazem para você informações muito importantes, como essa que daqui a pouquinho a gente vai falar, que é a obesidade infantil. Mas olha só, você que nos ajuda todos os meses como associado, agradeço imensamente, mas quem ainda não é associado também pode contribuir com esta obra. Você vai ver aí um QR Code na sua tela e por esse QR Code é muito simples, basta você abrir o seu banco digital e apontar a câmera do celular pelo QR Code e assim você consegue nos ajudar. E é com a sua ajuda que nós nos mantemos no ar. Então, muito obrigada, você que pode nos ajudar neste momento. E agora nós vamos falar sobre a obesidade infantil. Olha só, alguns dados de 2022 do Ministério da Saúde mostraram que 1 em cada 10 crianças de até 5 anos de idade, crianças brasileiras, está com o peso acima do ideal. São 7% com sobrepeso e 3% já com obesidade. Nossa, isso me preocupa, viu, minha querida? Seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui comigo, viu, hoje. Muito obrigada, bem-vinda. Olha só, quando a gente fala sobre esse... eu não sei se eu posso falar fenômeno, né? Obesidade é algo muito sério para a gente chamar de fenômeno. Mas é preocupante ver esse número, né? De 1 a cada 10 crianças já com essa preocupação. Nossa, o que isso significa? É demais, né? A gente vê, é muito crescente o número de pessoas, de crianças, né? Que a gente falando com obesidade no Brasil, né? Sim. A gente vê, você comentou esses números de crianças até 5 anos e de crianças de mais de 5 anos também aumentou demais a prevalência. A gente vê que aumentou em 5 vezes nos últimos 50 anos. Nossa. Então é um dado muito assustador, né? Quando a gente vê e vai se deparar com isso, né? E isso tem a ver com alimentação ou não? É só isso que está em jogo? Tem muito a ver. Não é só isso, mas tem bastante a ver com alimentação. Grande parte, digamos. É, uma boa parte. Porque assim, a gente está com uma alimentação muito com alimentos ultraprocessados, né? Para quem não é de casa e não entende, alimentos ultraprocessados são alimentos que já perderam as características iniciais deles, né? Alimentos embalados que a gente compra pronto nos mercados. Então, grande parte da alimentação das crianças contém esses alimentos. Então, isso é um dos motivos, né? Além também disso, o tempo de tela das crianças, a inatividade física. Porque daí fica
ficam mais paradas. Ficam muito paradas, né? A gente vê até um tempo atrás, as crianças ficavam brincando na rua, né? Hoje em dia, a gente vê muita criança no iPad, celular. Então, junta essa pouca atividade física com excesso de calorias por uma alimentação ultraprocessada, que tem muito marketing em cima também, né? Da indústria. Eu sempre falo, ninguém vai te vender, a gente não vê propaganda de alface, de tomate, né? Podia, né? Podia ter, mas não tem, né? O que a gente vê é de coisas ultraprocessadas e as crianças acabam também conhecendo esses alimentos e se rendendo a esse tipo de alimentação. Então, esses são os principais fatores. Tá, então acho que aí entra o nosso desafio principal. Como que você... o que você fala para os pais que estão em casa para ajudar essas crianças a mudar a alimentação, sendo que existe muita oferta de, vou chamar aqui de alimento que é mais porcaria mesmo, né? É basicamente isso mesmo. Como que você vai convencer uma criança? Ou será que seria bom, até 5 anos de idade? Basta não dar, né? Basta não dar e convencer muitos pais, né? Então tem Você acha que então o problema está mais nos pais em aceitar essa mudança? Muito, assim, a gente vê que até 80%, quando o pai e a mãe têm obesidade, o risco da criança é até 80%. Então, geralmente, uma criança obesa, o pai também é obeso, a mãe é obesa. O pai e a mãe também são obesos. O risco para quem, vamos supor, para quem não tem obesidade, o pai e a mãe não tem, o risco é 9% da criança de ter obesidade. Agora, menos do que isso até agora, quando a gente tem o pai e a mãe, é muito maior. Então, o que eu comento é que não adianta quando eu atendo uma criança assim, eu conversar diretamente só com a criança. Eu preciso entender a alimentação familiar. Da família. E a gente mudar o contexto familiar. Como a família se alimenta, é como a criança está aprendendo a se alimentar também, né? Porque ela está numa fase de aprendizagem. Né? E tudo ela vai aprendendo esses hábitos de comer porcarias, ultraprocessados. Isso ela vai aprendendo, vai moldando o paladar dela. E quais que são os riscos dessa criança se não for feito nada agora, até esses 5 anos de idade? Que tendências que ela pode ter no futuro? A tendência é muito grande dela continuar com obesidade. Tá. Né? A gente sabe o quanto as pessoas com obesidade sofrem, uma luta constante, né? Então, tanto de obesidade quanto aumento do risco de diabetes tipo 2, de hipertensão, que é pressão alta, de colesterol alto. Vem um monte de problema junto, né? Vem um monte de problema. Então, a gente vê uma coisa que a gente tem se assustado também, a gente é endocrinologista falando aqui agora, é a prevalência de diabetes tipo 2, que era um tipo de diabetes que acontecia... Esse diabetes tipo 2 é aquele que acontece em idosos, adultos mais de meia idade. Antes era uma doença dessa faixa etária. E agora tem crianças com diabetes tipo 2. É um alerta, né? É um alerta. Isso é uma consequência, né, desse sobrepeso e obesidade. E você acha que, por exemplo, é possível, por causa de uma criança com obesidade, toda a família mudar também? Isso sim, você vê muito isso acontecer? Legal, né? Vejo. Às vezes a família vive ali e não percebe. Quando vê, nossa, a criança agora tá com obesidade, chegou num ponto que a família toda tem que mudar. E quando todos mudam junto, a chance de dar certo é maior também, né? A gente vê quando a mãe, não, vou mudar a alimentação, o pai junto, todo mundo se une e a chance de dar certo também é maior. E por onde você acha que é possível começar? Eu acredito que pela alimentação. Ajustando a alimentação, preferindo então não comprar essas porcarias, esses alimentos ultraprocessados e focando numa alimentação natural, fruta, verdura, legumes, salada, proteínas, ovo, né? Então focando nesses alimentos naturais que a gente não precisa desembalar, a gente vai só descascar, né? E colocando atividade física, né? Não deixando as crianças ficarem o tempo todo nas telas, né? A criança deve ficar assim, não ter mais do que... Depende da idade também, mas não ficar mais do que não ter mais que 2 horas de tela por dia, né? Então, acho que os pais têm que ter um controle. Fazer uma mudança também, meio que geral, então. Geral, Eu acho que a alimentação é um ponto de partida, né? Sim, com certeza. E o que você fala para aqueles pais que não têm muito tempo de preparar uma comida em casa, de repente é por isso que começaram com uma alimentação menos saudável. Isso você vê acontecer ou não, nem seria o caso? Não, vejo bastante. Tem também. Mas talvez assim, a gente não precisa de grandíssimos preparos, né? Por exemplo, uma fruta. Dá pra criança levar uma fruta pro lanche. É uma coisa simples, um iogurte, alguma coisa assim. E é fácil da criança que está acostumada a comer esses alimentos ultraprocessados, ela mudar para uma fruta, por exemplo, ela pode rejeitar, não pode? Não é fácil. Às vezes a gente precisa começar o preparo. Então, ao invés de dar fruta, eu vou dar uma fruta picada com alguma outra coisa. Uma coisa mais fácil. Mais fácil para ela começar a introduzir, né? E assim, eu sempre falo também, um bebê para dizer que ele não gosta de alguma coisa, a gente tem que dar esse alimento umas 10 vezes. E criança também é assim. Às vezes você vai falar até depois de certa idade pode insistir um pouco. Claro, porque às vezes, eu dei pro meu filho comer morango, ele não gostou.
Tá, mas nosso paladar é treinável. A gente treina, o nosso paladar vai se moldando e mudando. Então, às vezes, você deu uma vez, não deu certo, dá pra ele de novo. Prepara uma calda de morango, alguma coisa assim. Vai introduzindo aos poucos isso na alimentação da criança. Entendi. E os doces? As crianças têm consumido muito açúcar? Muito doce, açúcar, alimentos ricos em açúcar, né? Lembrando que o açúcar, o ideal é esperar depois dos 2 anos para oferecer alimentos com açúcar e açúcar para criança, né? Mas isso também é um super impacto, né? Alimentos com muito açúcar e com muita gordura, né? Uma gordura que a gente chama de saturada, que é uma gordura pior também. Então isso também faz parte, isso também aumenta o risco de obesidade infantil. Na tua opinião, qual que seria assim o permitido? Eu sei que tudo é uma questão de equilíbrio, né? O que seria o permitido para uma criança de até 5 anos comer entre gordura, fritura, essas bobageiras, um doce? Ela precisa ficar 100% sem ou existe ali um... Não precisa ficar 100% sem. Também o que seria esse equilíbrio? Tem muita família que restringe total. Isso também não é legal, porque ela vai conviver em um ambiente social que você vai ter o contato. Pode acabar até comendo escondido, né? Acaba comendo na escola, dos amigos. Então não precisa falar, você nunca vai poder comer isso. Mas talvez assim, vamos comprar o chocolate lá em casa. Então vamos comprar pra gente comer tal dia, que é um dia especial, um final de semana, sabe? Acho que delimitar datas, não deixar isso ser rotina. Não precisa ter o chocolate na casa ou a bolacha todos os dias. Mas, no final de semana a gente vai comer um pedaço. Então, uma vez por semana é ok. Uma vez por semana, isso. Pensar em 1 ou 2 vezes por semana, não ser mais do que isso. Isso ser exceção e não a regra. Sempre falo, 80% da alimentação deve ser saudável. 20% a gente pode ter umas escapadas, assim, né? 20% é bastante ainda. É bastante, né? Claro, não dá pra dizer, depende. Pra quem é saudável, 20% é bastante. Pra quem não talvez não seja. Seja pouco, né? E refrigerante? Tem muita criança que toma? Muita. Acho que refrigerante eu vejo no dia a dia, acho que a família incentivando um pouco menos o consumo hoje em dia, né? Eles têm mais controle sobre isso. Mas também... Então, o principal vilão, na tua opinião, ainda são esses embalados. Os embalados. Mas refri tem muito e refri, principalmente o normal, ali é uma caloria... Um açúcar líquido, né? Assim, que absorve muito rápido, sobe a glicemia. E é uma caloria que a gente nem conta, né? Parece que ele meio que ultrapassa o nosso sistema de percepção de saciedade. É como se quando você toma um refri, ele tem uma quantidade X de calorias, mas nosso corpo não percebe tudo isso, porque ele é líquido, ele absorve muito rápido. Então, porque você não vai deixar... Geralmente a gente não come menos porque tomou o refrigerante ali no almoço, né? Mas acaba que é uma caloria muito grande e favorece com a obesidade também nas crianças. Entendi. Você tem alguma dica para tirar as crianças da tela ou não? Eu acho que incentivar brincadeiras, assim, entre elas, né? Lembrar daquelas brincadeiras que a gente fazia antigamente também, né? Tem tantas brincadeiras legais, acho que incentivando essas atividades fora das telas ali, né? Acho que isso é muito importante, né? As brincadeiras antigas ou brincadeiras... Os pais têm que brincar junto também, doutora Luísa? Acho que para ensinar, às vezes, no começo vale a pena, né? Né? Mas depois, às vezes, criar um vínculo de amizade entre as crianças também, né? Fortalecer isso com crianças que brinquem também, não fiquem só no telefone, celular, né? Muito bem. Bom, falei aqui com a doutora Luísa Esteves, ela é endocrinologista do Hospital São Marcelino Champagnat. Uma alegria, viu? Você atende crianças também ou não? É mais adultos? Eu atendo mais adultos e algumas crianças com obesidade. Também? Sim. Interessante. Muito obrigada, viu, por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Carol. Obrigada a você. Olha, próximo bloco a gente vai falar como que a música alta pode prejudicar demais também a nossa saúde. Então a gente sai com imagens da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, canal 26.1. E o padroeiro é Santo Antônio. Já eu volto.
De volta com o programa Vida em Foco e hoje cuidando especialmente da sua saúde, principalmente agora falando com você que gosta de ouvir música alta. Cuidado, viu? Cuidado porque nós temos um número altíssimo de pessoas que prejudica a audição. Nós sabemos que tem até uma relação da perda de audição com demência, viu? A gente já falou sobre esse tema aqui no programa. Então, olha essa estatística aqui da OMS, mais de 1 bilhão de pessoas podem perder a audição devido à exposição à música alta. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, preste atenção. Eles fazem parte da rotina diária de muitas pessoas. São os inseparáveis fones de ouvido. Nos dias atuais, ouvir algo através desses acessórios se tornou cada vez mais frequente, seja para ouvir música, áudios e até mesmo para auxiliar nos estudos e no trabalho. No entanto, o uso prolongado dos fones, somado à questão do volume elevado ao longo dos anos, pode acarretar sérios danos à saúde auditiva. Quase nunca uso, porque eu realmente tenho esse medo. É importante não usar, de fato, né? E quem usar, que não use com muita frequência para não estar dando algum problema auditivo. Eu regulo muito a questão de fone de ouvido por conta do problema de audição que eu tenho. Eu tenho uma acessibilidade no celular que diminui a quantidade de tempo que eu uso no fone de ouvido. O celular ele sempre avisa a questão do tempo que eu tenho usando o fone de ouvido e faz com que eu diminua ainda mais a questão do fone. Este especialista alerta para os cuidados que precisam ser tomados pela população, a fim de evitar problemas no sistema auditivo. É uma forma bem prática. Você colocou o som, o volume, e está conseguindo entender a música, está conseguindo escutar os instrumentos, pronto, aquele nível ali é o nível que você deve colocar. Quando você aumenta acima desse nível, é desnecessário e você está correndo o risco de causar uma lesão, né? Lembrar que o fone de ouvido, como você faz uma cavidade fechada, né, tem uma ressonância. Então, essa chance de lesão, se o som realmente estiver mais intenso, ainda aumenta. Por isso, é importante estar atento aos sintomas e procurar orientação médica. O diagnóstico precoce é fundamental para identificar qualquer problema que possa comprometer e agravar a audição. Ou uma pessoa que percebeu algum tipo de sintoma, que às vezes é uma perda auditiva, ou às vezes é uma sensação de zumbido, de ouvido tampado. Se está sentindo essa sensação, é bom procurar o atendimento e a gente faz a avaliação e com esse exame e outros, às vezes, necessários também, a gente consegue identificar com certa facilidade. Mas o principal é realmente a prevenção, porque uma vez instalada uma perda auditiva induzida por ruído, ela não reverte, né? Você não consegue recuperar aquela perda. Você consegue impedir que ela progrida também, mas ela não vai voltar ao que era o normal. E aqui, esse recado cabe bastante para os jovens, para os adolescentes que adoram música, que gostam muito de ficar com fone de ouvido. Então, se você tem aí um jovem na sua família, esteja atento e oriente esse jovem a cuidar desse volume. Isso é muito importante, viu? Então, cuide da sua audição, porque, olha, deve ser horrível a gente perder, né? Então, vamos cuidar. Agora, se você gosta de relaxar com música, que a música ajuda a relaxar, nós temos outros meios, como por exemplo a massagem. Essa é uma área que está crescendo muito, então empreendedores de plantão que gostam de novas alternativas, seja para mudar de profissão, seja para empreender nessa área, preste atenção nesse vídeo. A meia-luz e a música relaxante são algumas características de que a sessão de massoterapia vai iniciar. Com duração média de 50 minutos, a massagem tem sido uma opção para quem quer acalmar a mente e o corpo depois de um dia puxado de trabalho. A Mabel Cavalcante é jornalista e foi no trabalho que ela conheceu o poder da massagem e desde então não parou mais. Tira o estresse, né? A gente relaxa muito, é um momento nosso, porque eu acho que a gente merece, assim, toda mulher
tem que ter, né? Tem que tirar aquele momentinho para você, além de todos os benefícios que a massagem dá, de redução de medidas, né? Desinchaço, tirar aquela retenção que a gente não gosta. Então, assim, só tem benefícios. E é pelas mãos da especialista em massoterapia, Natália Polaca, que todo esse relaxamento acontece. Natália tem graduação em estética e cosméticos e foi na faculdade que conheceu os mais variados tipos de massagens. Não deu outra, se apaixonou pelas técnicas e hoje não só aplica em seus clientes, como fez outros cursos para se aperfeiçoar ainda mais. Quando a gente fala massagem, você vai ter ali liberação de diversos hormônios. Serotonina, a endorfina é um hormônio natural que alivia a dor. É como se fosse o nosso remédio natural, nosso organismo produz. Então, quando você faz massagem, você tem o aumento desses hormônios. Endorfina, serotonina, ocitocina, que são hormônios do prazer e do bem-estar. Além disso, você vai ter a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Em casa ou em seu espaço de atendimento, a Natália tem uma técnica para cada tipo de necessidade dos clientes. A massagem ela é um excelente coadjuvante no tratamento de ansiedade, de depressão, de fibromialgia. Ela te traz diversas possibilidades. Pessoas que têm problemas circulatórios, obviamente a gente tem que alinhar para saber, não é todo problema que você vai poder tratar com massagem. Mas pessoas que têm problemas de retenção de líquido, aquele período menstrual, que você fica mais inchada, mais dolorida, ele vai te trazer um conforto melhor nesse momento. De atleta a empreendedor, Wesley Matos uniu os conhecimentos como triatleta com as massagens fora do país e decidiu investir, junto com sua irmã, que é fisioterapeuta, em uma clínica de fisioterapia, recuperação esportiva e spa. Quando esse atleta chega aqui, a gente faz uma avaliação, saber dele se ele quer apenas recuperar a musculatura, se ele está com alguma lesão, se é uma fadiga, para a gente poder direcionar ele para o melhor procedimento. Já as pessoas que não são atletas vão utilizar mais a parte de spa dos nossos serviços, que aí eles vão optar por um relaxamento na hidromassagem quente, vão utilizar as massagens relaxantes, as massagens esportivas para o alívio da tensão muscular, né, do estresse, do cansaço do dia a dia. Para garantir que os profissionais que vão atuar com a massoterapia estejam preparados para o mercado de trabalho, o Senac Ceará oferece curso de qualificação profissional para massagista. São 240 horas aula, com duração de 3 meses e valor de investimento de R$ 1.277. Eles vão aprender a parte de empreendedorismo, como montar um negócio, como ambientar o espaço. Eles vão aprender as técnicas de quick massagem, que é aquela massagem laboral da cadeirinha. Aí eles aprendem a massagem clássica, relaxante. Ângela mora em Paracuru e não perde uma aula do curso. Ela quer aprender novas técnicas para aplicar nos seus clientes. Eu desejo trabalhar com as terapias integrativas. Então, eu já conheço a auriculoterapia, a ventosoterapia e eu precisava conhecer um pouco mais sobre a massoterapia. E está gostando do curso? Estou gostando muito, aprendi muita coisa. E olha, não é porque essa matéria veio lá do Ceará que todo o Brasil não gosta de massagem não, viu? Nós gostamos e muito. Agora, o recado que eu vou dar nesse momento é para todo o Brasil, não tem nada a ver com massagem mais. Agora é para você que é do tempo da pipa, né, que botava cerol, é proibido colocar cerol na pipa. Sabe do que eu tô falando, né? É, porque os meninos gostam de cortar uma pipa lá no céu, não é assim? Ó, estão tudo falando assim. E hoje ainda temos essa prática que é muito perigosa. Então, ó, preste atenção nesse vídeo que a gente preparou para você. É comum observar pessoas empinando pipas, mas o que parece apenas uma brincadeira pode representar grande risco. Isso porque algumas pessoas ainda têm o hábito de usar cerol na linha. O risco ele já começa na confecção do cerol, né? Que o cerol é vidro triturado, né? Então o risco já começa na confecção do cerol. E vale lembrar que é crime, é proibido, né? Empinar pipa com a linha contendo cerol ou a linha chilena, que ela é mais cortante do que a linha com cerol, a linha chilena. Então, todos os dois é proibido. E tem o risco de eletrocução, risco de atropelamento, riscos de fraturas nos membros, se você não prestar atenção onde você está praticando essa brincadeira. Tem o risco de causar acidentes com motociclistas, com ciclistas, com pedestres, né? Se você utilizar a linha com cerol ou a linha chilena.
Geralmente, ciclistas e motociclistas são os mais vulneráveis a esses perigos. Uma jovem foi atingida por uma linha com cerol quando trafegava na garupa da motocicleta. A linha enroscou no seu pescoço. Ela conta que por pouco não teve danos piores. Graças a Deus eu estou bem, só foi um susto muito grande, mesmo muito grande. A gente não imagina o que vai acontecer com a gente ou com alguém próximo. E você fica realmente em choque. Eu chorei muito, mesmo muito. Fui para o hospital, aí fiz lavagem curativa, precisei tomar calmante, porque realmente a gente vê assim, a vida da gente passa muito rápido. E a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Mas acontece. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que eu tô aqui, tô bem, tô viva, não aconteceu nada demais. Foi um livramento. Vale lembrar que empinar pipas com cerol é considerado crime no Brasil, passível de punição e pode resultar em prisão. Por isso, para uma diversão segura a todos, a recomendação é que o cerol não seja utilizado e, em caso de acidentes, é importante acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros no 193 ou o SAMU no 192. Devem acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 ou então o SAMU, para que sejam prestados socorros adequados. O SAMU é através do telefone 192, para que os primeiros socorros sejam tomados com eficácia e quanto mais rápido a ambulância vai chegar, quanto mais rápido ela for acionada, para a equipe de socorristas chegarem e dar os primeiros socorros e transportar para o hospital. Inclusive, os meninos estão me corrigindo aqui, falaram que pipa é em São Paulo, mas é que eu cresci falando pipa. Aqui no Paraná diz que é raia e o que é papagaio também, gente? Bom, mas o importante é nós cuidarmos com o cerol, porque esse nome aí acho que é universal no Brasil inteiro, as pessoas entendem que é proibido. Então, com este final, a gente se despede, mas você continua aqui na programação da TV Evangelizar, que é sempre pensada com muito carinho para você. E nós nos vemos no nosso próximo encontro, que acontece de segunda a sexta, às 3h30 da tarde, aqui na TV Evangelizar. Fica com Deus.